Irmãos, amém? Hoje, eu estava conversando com Deus, dizendo, Senhor, o que eu trago para a igreja? O que eu trago de palavra para os irmãos? E Deus falou muito forte no meu coração sobre a questão de servir, na obra, de estar no coração na obra. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 26. 1 Coríntios 11, versículos 17, vamos ler até o 26, tá? É a NVI, a linguagem. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome e outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, nós te rendemos graça, Pai, por esta noite. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, cada convidado. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações, para que nós possamos ter revelação da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra seja viva em nossos corações, para que nós possamos crescer e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Então, queridos, esse texto, nós estamos mais familiarizados, ele é mais usado quando... na administração da ceia, o pastor vai lá, abre, e fala sobre a questão da ceia, todo primeiro domingo de cada mês, o que a gente tem? A ceia, Então, geralmente nós usamos esse versículo com essa finalidade. Então, quando nós estamos no contexto da ceia, nós estamos na mesa, não é verdade? Tem a mesa, aí tem o pão, o vinho, você serve, nós comemos juntos, bebemos juntos, não é verdade? Então, esse versículo aqui em especial, esses versículos que eu li para vocês, é o apóstolo Paulo repreendendo a igreja de Corinto, pela forma com que eles estavam conduzindo tanto a ceia como a vida em comunidade, tá? Então, hoje eu irei compartilhar com vocês sobre o poder da mesa. Repitam comigo, o poder da mesa. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele usa, o exemplo da mesa para explicar o evangelho para nós, tá? Porque o evangelho, irmãos, ele não é sobre palco, não. O evangelho, ele é sobre transformação. Sabe, às vezes nós como seres humanos, nós amamos o que produz vantagem. Deus ama quando Ele nos faz ser um canal. Nós, às vezes, amamos aquilo que podemos ter. Deus ama aquilo que Ele está nos fazendo ser. Então, o apóstolo Paulo, ele usa a mesa como o retrato do evangelho. A vida em comunidade é uma mesa. Nós estamos aqui reunidos, nós estamos
sabe, reunidos como irmãos em Cristo, e estamos compartilhando a vida de Deus uns com os outros, não é assim? Então isso nos fala sobre mesa, sobre servir. E o Evangelho retrata tanto isso, que Jesus, ele abriu mão da sua glória, veio aqui na terra para nos preparar uma mesa. Amém? Então, não tem nada melhor, irmãos, do que estar na mesa com alguém que a gente ama, não é verdade? Imagina você naquele almoço de domingo, você convida a família, senta com a família, come, todo mundo satisfeito, come aquela comida, compartilha conversas, né? Ah, fulano, faz tempo que eu não te vejo, oh, que bom, vamos comer, vamos comemorar algo. Sempre quando a gente vai comemorar alguma conquista, alguma vitória, o que a gente faz? Ah, vamos sair para comer? Vamos sentar numa mesa e comer e compartilhar? Então, isso é o Evangelho. O apóstolo Paulo, né, ele usa a mesa do Senhor para nos instruir como viver em comunidade, como vivermos como igreja. Porque nessa comunhão, nessa mesa que o Senhor traz, é o local de transformação, não é verdade? De cura, de prazer, de satisfação. Então essa mesa do Senhor, essa mesa que o Senhor traz todas as vezes que nós reunimos em comunidade, traz tudo isso que eu disse aqui para vocês, amém? Então o apóstolo Paulo, ele fala numa perspectiva de doação, de se doar à obra, de se doar à comunidade, né? Aí ele fala assim, no capítulo 11, no versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz aos coríntios assim, ele começa a repreender lá a igreja de Coríntios, diz assim, olha, eu vou falar a vocês algo que não vou elogiar. Vamos ver lá o texto, lá no versículo 17. Entretanto, nisso que eu vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então ele diz assim, olha, vocês estão se reunindo, vocês estão fazendo a ceia, mas vocês ainda estão se dividindo. Passa para o próximo texto, versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, ele fala assim, vocês estão reunindo como igreja, vocês estão ceando todo mundo junto, mas há divisões entre vocês. Ah, pastor, é porque estava tendo grupinho, era na igreja de Corintos? Não. Ah, é porque um estava falando mal do outro? Não era isso exatamente que o apóstolo Paulo traz nesse trecho da palavra. Ele fala sobre nós percebemos que nós temos que viver em comunidade, uns pelos outros. Olha como ele relata lá a ceia. Eles estavam ceando um atrás do outro, um sem importar que o outro estava bebendo também. Estavam comendo um na frente do outro, sem se importar com se aquele também estava se alimentando, né? Então o apóstolo Paulo, ele traz essa realidade para nós, que muitas vezes nós podemos estar aqui vivendo em comunidade, mas só pensando no meu individual. Vivendo aqui junto na igreja, todo mundo junto, mas só pensando na nossa vida, só olhando para a nossa própria história. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, lá no versículo 17, essas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Não estava tendo efeito. Não estava tendo efeito de comunidade, de doação. Sabe? Então, muitas das vezes, quando nós sentamos à mesa, perdemos o discernimento, porque sentamos preocupados só com o que iremos comer. Muitas vezes nós vimos numa reunião como essa, se reunir como igreja e pensar só em nós mesmos. É chegar aqui no culto e dizer, o que Deus tem para mim? O que Deus vai fazer por mim? O que Deus vai resolver o meu problema? Né? E às vezes não se preocupa com o irmão que está do lado. Não se preocupa com o irmão. O que o irmão está passando? Qual o problema que o irmão tem que eu posso ajudar? Então a igreja de Corinto, ela estava passando por isso. Sabe? Estavam reunidos, mas não estavam preocupados uns com os outros. Esse não é o padrão da vida de Cristo. Então, não é aquilo, o padrão da vida de Cristo não é aquilo que você pode comer, mas sim o que você tem para repartir com o outro. Amém? Então, quando olhamos para a mesa do Senhor, nós vemos a ligação perfeita do que é
a doação. O próprio Deus doou o seu Filho por nós. Então não tem evangelho diferente desse. É nós nos doando, nós repartindo uns aos outros. Posso ouvir um amém? Então, eu tenho uma notícia boa para você hoje. Sabe para que você nasceu? Você nasceu para se doar. Você nasceu para se entregar por inteiro. Você tendo a natureza de Deus, né? A natureza de Deus no homem é servir. Essa é a natureza que Deus nos criou. Então, qual o problema? Que na nossa natureza humana, nós transformamos o evangelho em um lugar onde buscamos a nossa vantagem. Sabe como é que é isso? É você olhar, eu vou para aquela igreja ali. O que aquela igreja pode proporcionar para mim? O que aquela célula lá que eu me reúno, o que ela vai proporcionar para mim? Sabe? A natureza humana caída só pensa em ter vantagem. Mas o Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para nos doar. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, onde nós temos que buscar isso. O apóstolo Paulo, ele diz que existe um lugar mais elevado para a nossa história, que não é só eu que quero, eu que tenho que ser abençoado, é só para a minha vida, é só tudo para mim. Não, ele diz, tem um padrão mais elevado, um padrão de você servir uns aos outros, servir a obra do Senhor. Amém? Então, esse poder de estar na mesa, esse poder de partir o pão, nós podemos observar lá na história que vocês com certeza conhecem, sobre o caminho de Emaús. Quantos conhecem? Então, nessa história nós podemos ver que os discípulos, eles conversaram o tempo todo com Jesus, só que eles não o reconheceram. É assim que diz a palavra. Eles não reconheceram Jesus. Jesus conversando com eles, e eles não conheceram. Jesus entrou lá na casa com eles, e eles não o reconheceram. Abre lá em Lucas, no capítulo 24. Vamos lá. Lucas 24, versículo 30 e 31. Só para vocês entenderem o poder que há em partir o pão. E aconteceu que quando estavam à mesa, onde é que eles estavam? Aonde? Eles estavam na mesa. Ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Então os olhos deles não se abriram quando eles comeram, não. Os olhos daqueles discípulos foram abertos quando Jesus partiu o pão. Quando nós partimos o pão uns com os outros, nós temos a revelação de quem Jesus é. Aleluia! Isso é poderoso, irmãos. Poderoso, sabe por quê? Tem gente que só se preocupa em comer pão. Tem gente que só se preocupa em adquirir alguma vantagem para si mesmo. Sabe? E Jesus não nos fez para isso. O Evangelho de Cristo não é isso. Se você quer que Cristo apareça na sua história, irmão, então começa a partir o pão. Começa a falar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Sabe o que é partir o pão? Sabe o que é sentar à mesa e partir o pão? É você lá no seu trabalho falar de Jesus para alguém. Dizer assim, olha, Jesus mudou a minha história. E quando você falar isso para aquela pessoa, ela vai ter a revelação de quem Jesus é. Amém? Então, você tem que começar a usar a sua vida em doação, em entrega, em disposição. O convite do Evangelho é para sentarmos à mesa com disposição para nós repartirmos a nossa história. Aleluia! Então, quando você vem para uma reunião como essa, o que você pensa quando você está se arrumando para vir para uma reunião como essa? Será que é assim? O que Jesus vai fazer por mim? O que alguém lá naquela igreja vai fazer por mim nesse culto? Será se a palavra do pastor vai me abençoar? Será se a palavra que o pastor vai ministrar vai mudar a minha vida? Ou você vem com uma disposição de dizer, de quem o problema que eu vou resolver naquela noite? Quem que eu vou abençoar naquela noite? Por quem que eu vou orar e vai ser curado? É para isso que o Senhor nos chama. Aleluia! Então,
Duas coisas o apóstolo Paulo, ele expõe nesse versículo. E eu vou dizer aqui para os irmãos, vou compartilhar com os irmãos hoje. Então, a primeira delas é que o evangelho, ele troca a nossa perspectiva. Repitam comigo, o evangelho troca a nossa perspectiva. Então, o evangelho, ele muda a nossa visão. Quando nós temos um encontro com Deus, verdadeiramente nós somos transformados. Você lembra como você era antes de conhecer o Senhor? Você lembra as coisas que você pensava? Como que você se pensava no futuro? Você lembra? Que diferença. Olha onde você está agora. Porque você foi alcançado pelo Evangelho. E o Evangelho, ele muda a nossa visão. Ele muda histórias. Então, a perspectiva que o Evangelho nos traz não é que nós não somos mais necessitados, mas sim doadores. É isso que você é. Você não é mais aquele necessitado que tinha uma vida toda bagunçada. Não, você agora é um doador. Porque você tem história, você tem testemunho do que Jesus fez na sua vida. Sabe, você não anda mais atrás das pessoas com sequidão, não. Mas você anda atrás das pessoas para doar, para ser bênção, para abençoar. Aleluia. Então a gente pode ver claramente, irmãos, na vida da mulher samaritana, como ela teve um encontro com Jesus e a vida dela foi transformada. Como Jesus, ele foi o exemplo de canal de vida que nós temos que ser hoje. Então, a história da mulher samaritana é muito interessante. Porque Jesus, se você observar bem, Jesus, ele prepara todo o ambiente para conversar com a mulher samaritana. Se vocês lerem lá, vocês vão prestar atenção. Jesus encontra aquela mulher em um estado de discriminação, totalmente. Tanto que ela foi no horário de meio-dia, quando não tinha ninguém lá para ver ela. Porque eu tenho certeza que se ela fosse lá no horário em que tivesse muita gente, provavelmente ela seria apedrejada. Provavelmente ela seria recriminada. Né? Então ela foi num horário que não tinha ninguém, meio-dia, no sol quente demais, e Jesus, ele prepara um encontro, um ambiente para falar com aquela mulher. É tão interessante que Jesus, se você ver lá o texto, ele manda os 12 discípulos buscar a comida. Ele podia mandar só 1 ou 2, não podia? Não, ele manda todo mundo. Bora, todo mundo vai embora, porque ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Porque ele sabia que ele seria canal de bênção na vida dela. Então, quando Jesus, ele encontra a mulher samaritana, ele começa a mudar a mentalidade daquela mulher. Sabe? Ele começa a transformar a vida dela, que era um estado de sequidão. Tanto que a palavra diz que o cântaro dela estava vazio. Sabe o que significa cântaro vazio? É alguém que sempre está atrás de uma pessoa buscando a revelação da palavra. Se você tiver a revelação de quem Jesus é, irmãos, você não precisa de mais nada para ser feliz. Sabe, aquela mulher samaritana, ela buscava o tempo todo, em relacionamentos, um vazio que ela tinha no coração dela. Todo o tempo. Só que quando ela encontrou com Jesus, ela teve a revelação. E eu quero dizer uma coisa para você: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Jesus é suficiente. O que você está precisando? Jesus faz. Posso ouvir um glória a Deus? Então, Jesus fala para a mulher samaritana assim: olha, tenha outra perspectiva da tua vida. Muda a tua mentalidade. Lá em João, no capítulo 4, vamos ler o versículo 13. Jesus fala assim para a mulher samaritana, olha lá. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que o Senhor está dizendo? Olha, mulher samaritana, se você crê em mim, você vai ser como uma fonte que jorra vida eterna. Então, aquela mulher, ela estava buscando o tempo todo algo para preencher o vazio que somente Jesus podia preencher. Tanto que Jesus, ele faz uma pergunta para ela assim, Jesus foi
foi tão íntima a conversa que Jesus teve com ela, que ele diz assim: ei, traz teu marido, né? Traz aqui teu marido. Está lá no versículo 16. Vamos ler lá. João 4,16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Aí ela responde: não tenho marido. Vocês acham que Jesus não sabia que ela não tinha marido? Respondeu ela e disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Então, se você for fazer uma analogia de falar sobre números, ela já tinha tido 6 homens, né? 6 homens passaram pela vida da mulher samaritana e nenhum deles preencheram o vazio dela. 6 nos fala sobre busca humana. Mas aí, irmãos, ela encontrou com o 7º homem, que o número 7 representa a busca divina, o homem com a busca divina. Quando ela teve encontro com o 7º homem, a vida dela foi transformada. Aleluia. Então, Jesus continua dizendo lá no versículo 19 assim, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Queridos, aquela mulher teve um encontro com Jesus. Jesus partiu o pão, falou da palavra para aquela mulher e ela mudou a sua história. Jesus é o exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Sabe, tem algo sobrenatural para Jesus fazer na sua história. Creia nisso. Sabe, eu quero profetizar que a verdade do Evangelho vai transformar a sua vida e a perspectiva da sua história. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele nos convida a partir o pão, a não usar a nossa vida somente para comer, sabe, para comer o pão. Vivemos só atrás de benefícios. O que essa palavra aqui vai me trazer de benefício? O que essa igreja vai trazer de benefícios? Não. Ele nos chama para servir através da nossa história. Quantas vidas você já transformou através do seu testemunho? Ou você está calado? Ou você tem vergonha de falar? Irmãos, o Senhor quer nos usar grandemente. O Senhor quer mudar histórias através de nós. Então a verdade do Evangelho, nunca se esqueçam disso. A verdade do Evangelho é repartir o pão. Repartir o pão. Ou você está vivendo dia após dia na rotina da sua vida, acorda, vai para o trabalho, volta para casa, dorme de novo, depois acorda e passa, as pessoas passam por você e você não tem a capacidade de mudar a vida delas. Eu sempre falo para a Raqueline, que trabalha comigo, que muitos pacientes, né, sentam lá, a gente conversa muito e teve alguns que me perguntam até sobre algumas coisas. Eu digo: só Jesus mesmo que envia essas pessoas para se aconselhar comigo. Eu não tenho outra. Eu digo para a Raqueline, digo: Raque, eu só falo de Jesus, porque eu não tenho outra coisa para falar. Vou falar o quê? Se a pessoa me pede um conselho de amizade, vou meter Jesus no meio, claro. Eu tenho que apresentar Jesus, até oro. Bora, minha irmã, deixa eu orar por ti. Tem até um testemunho de uma paciente em que ela estava muito doente. E aí ela tem 62, né? 62 anos. E aí a gente conversando lá e tudo. E eu sempre gosto muito de conversar com as pessoas que eu atendo, né? E ela começou a compartilhar a vida dela comigo, né? Compartilhando, falando. E ela falou que ela estava muito doente. Tanto que ela teve que bater ressonância, tomografia da cabeça, que ela estava sentindo uma dor muito forte, que nenhum médico descobria o que era, e já tinha feito exame por cima de exame, e nada resolvia. Aí eu disse assim: fulana, eu posso orar por ti? Beber água, minha garganta está seca. Eu disse assim, eu posso orar por ti? Ela disse: pode. Eu disse assim para ela: eu vou orar por você,
porque ela não estava dormindo à noite. Eu sempre suspeitei que ela tinha mesmo depressão. Só que é muito chato você chegar e dizer, não, você tem depressão, né? E aí eu disse, eu vou orar por você. E hoje você vai dormir. Eu cheguei para ela, orei com ela, disse, Senhor, eu repreendo toda enfermidade. Hoje ela vai dormir em nome de Jesus. Amém. Ela me abraçou, me agradeceu, ela não é crente. Ela orou, me agradeceu e ela foi para casa. Quando foi na outra semana, ela veio, me contou que tinha mesmo diagnóstico de depressão. E ela disse assim, doutora, depois que a senhora orou por mim, eu dormi a noite toda. Então, é a oportunidade que o Senhor te dá. Olha as pessoas que estão ao seu redor. É a oportunidade que você tem de mudar a história de alguém. Sabe? Você não pode ficar calado. Reparta o pão. Fale do evangelho. Não passe nessa terra assim, ó. Os anos passam rápido. Rápido. E aí? O que você fez para o Senhor? E aí? Quantas histórias você mudou através da sua vida? Quantas histórias você marcou? Então... Oi. Tá funcionando. Então, essa é a verdade do evangelho. Amém? Então, em segundo lugar... Cristo não é visto no pão comido, mas sim no pão partido. Repitam comigo, Cristo não é visto no pão comido, mas no pão partido. Então, você quer ver Jesus na sua história? Amém? Então, para de querer que as pessoas só te sirvam, irmão. Sabe? Querer só que eu seja servida. Eu quero uma palavra boa, pastor. Se não for a palavra ruim, eu nem venho nem para o culto. Me dá até preguiça. Ah, você vai botar fulano de tal para pregar? Não, pastor, que ele não prega nada. Para com isso, irmãos. Sabe? Você não está mais numa perspectiva de comer o pão, mas sim de partir, de doar a sua história. O convite do evangelho é partir o pão que Jesus colocou na sua história. Sabe? Jesus disse àquela mulher samaritana assim, ó, se você crer, não será mais um cântaro vazio, mas sim uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ele estava profetizando sobre a vida dela, que ela ia ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Em outras palavras, assim, tua história vai mudar. Você não vai ser mais a mesma. Sabe, Jesus não perdeu tempo. Então, ser uma fonte que jorra para a vida eterna é um convite que Jesus nos chama para a gente viver. Sabe? Então, mas qual é o nosso problema, pastora? Nós recebemos Jesus, mas continuamos mendigando que as pessoas nos sirvam. Sabe? Nós servimos a Jesus, mas ficamos preocupados se outros irão nos aceitar. Então, você já viu uma coisa? Você já viu, por exemplo, aqui tem um copo de água, certo? Se eu beber essa água aqui vai ficar vazio, então alguém tem que repor a água para mim, não é verdade? E uma fonte, você já viu fonte de água, como é que é? É preciso você encher a fonte para ela sempre ter água? Não, a fonte ela sempre tem água. Então não precisa ninguém ficar te enchendo, irmão, você é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Sabe? Fontes não precisam de água, fontes dão água. Sabe? Você é fonte. Você é fonte. Então, perca essa perspectiva que vão colocar água em você. Sabe? Comece a ser você, a colocar água na vida das outras pessoas. Lá no versículo 22 de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz assim, ó, repreendendo a igreja de Corinto. Versículo 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Sabe por que ele perguntou isso? Porque nós temos uma tendência natural de não nos alimentarmos de Deus e exigir que as pessoas façam por nós. Só o que Deus pode fazer. Ele pergunta assim, ó, será que vocês não têm casa onde comer?
é a mesma coisa que ele perguntou assim: será se você não está lendo a palavra em casa? Será se você não está orando com o Senhor? Será se você não está se alimentando em casa da palavra? Então, porque assim, irmãos, nós temos duas mesas. Nós temos a mesa da comunhão aqui na igreja, com todo mundo junto. Mas nós temos uma segunda mesa, que está descrita lá em Mateus, que Jesus fala: entra no teu secreto. Entra no teu quarto e ora. Não é assim que Jesus diz? Então, a grande questão é que não vivemos o nosso secreto com Deus muitas vezes. Não vivemos o nosso secreto. Nós não temos o costume de ir ao secreto e acabamos exigindo das pessoas aquilo que só Jesus pode fazer por nós. Sabe, não tem nada que resolva, irmão, a vida de um cristão que não está disposto no secreto. Não tem nada. Sabe, você pode ir nas melhores programações de igreja que você quiser. Você pode ir em qualquer conferência, o melhor pastor do mundo. Mas nada vai substituir uma vida de secreto com Deus. Nada. Sabe, quando Jesus diz: entra no teu secreto, a palavra secreto, lá no original, significa tameon. Tameon significa tesouraria. Sabe, Deus está dizendo assim: entra na tesouraria de Deus. Tesouraria é o que, irmãos? É o que guarda tesouros, né? E a palavra diz: entra na tesouraria de Deus. Entra na tesouraria, entra no teu secreto. E lá você vai encontrar mais do que você precisa. Sabe, você precisa de paz? Lá na tesouraria tem. Lá no secreto tem. Você precisa de mais alegria? Lá no secreto tem. Você está precisando de provisão financeira? No secreto tem, na tesouraria tem. Então você entra na tesouraria de Deus pedindo paz. Aí sabe o que acontece? Como o nosso Deus é bom, o nosso Deus em tudo Ele é abundante, Ele não te dá só um pouquinho não de paz. Ele te dá paz para transbordar. Quando você recebe aquilo que você pediu no secreto, Deus te dá além, que é para você distribuir para os outros. Amém? Então, quando você entende isso, você vai para o seu secreto e pede o que você precisa, o Senhor dá mais para você, você tem que levar para as outras pessoas. Você vai ser um canal para mudar a vida de outras pessoas. Então, queridos, entra no secreto. Não deixe de entrar no secreto. Não deixe de falar com Deus todos os dias. Sabe, é lá que está a resposta para as suas perguntas. É com o Senhor. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, irmãos: Jesus, na noite que foi traído, lá no versículo 24. Olha que interessante. O apóstolo Paulo diz: e Jesus, na noite que foi traído, tendo graça, o partiu. Cadê o versículo? E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É tão interessante, irmãos, que essa noite que Jesus foi traído, foi a pior noite que existiu. Foi ou não foi? Foi. Ele estava sentado à mesa, com os seus amigos, né, com seus discípulos, com as pessoas em que ele, né, treinou por esses 3 anos que ele passou aqui na terra. Então, foi uma noite muito difícil para Jesus. Quem aqui já passou por uma noite difícil? Quem aqui já teve uma noite tão difícil de passar a noite acordado por algum motivo, por alguém que está doente no hospital e você teve que ficar, alguém que faleceu, né? Ou então você recebeu uma notícia muito ruim que tirou o seu sono e você não consegue dormir, né? Quantos aqui já tiveram? Eu acredito que todos, né? Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Então, nessa noite que Jesus foi traído, né? Foi uma noite muito difícil, porque um homem justo, que era Jesus, estava sendo injustiçado. Pensa aí. Pensa numa situação dessa. Então, Jesus, ele poderia muito bem dizer assim, dar uma desculpa básica, né? Uma desculpa básica, que muita gente gosta de dar. Jesus poderia ter dito assim: gente, olha, eu sempre me doei,
estou esses 3 anos aqui com vocês, sabe? Já fiz muita coisa, já ensinei vocês, mas hoje não dá. Não estou me sentindo bem. Hoje eu não vou partir o pão. Hoje eu quero só comer. Me entendam, por favor. Né? Não é assim? Se lembrou de alguma coisa? Vocês? Pois é. Então, Jesus, ele poderia ou não poderia, irmãos? Sim ou não? Só que Jesus, ele é o nosso exemplo. Amém? A palavra diz que ele partiu o pão. Ele mesmo sabendo que ele foi traído, a pior noite da vida de Jesus, ele não deixou de partir o pão. Ele serviu os irmãos. Ele lavou os pés dos irmãos. Vocês acham que foi fácil? Jesus era homem como nós. Não foi fácil para Jesus. Então isso significa, irmãos, que não importa o que fizeram comigo, isso não muda a minha natureza. Não importa. Sabe? A grande mentira que a gente cultiva é tipo assim, ó, eu tô ferido e eu vou ficar aqui com a minha ferida, guardado. Sabe? Vou ficar aqui quietinho. Sabe? Por exemplo, eu fui enganado e não vou confiar mais em ninguém, porque eu já fui enganado, estou com a minha ferida aqui, não confio, eu sou desconfiadíssima, não confio mais em ninguém. Ah, alguém mentiu para mim, agora pronto, agora não vou confiar mais em ninguém. Né? A nossa tendência humana é essa, de cultivar a dor, sabe, de gostar de ficar naquele ambiente em que você se desmerece. Não, eu fui ferido e vou continuar ferido aqui. Ficar tocando na ferida. Não resolve nada. Então, mas Jesus, ele nos ensinou que aquilo que acontece na nossa história não pode mudar a identidade que tem no seu coração. As circunstâncias que você passa, as dificuldades que você passa, tudo que você está passando na sua vida, não vai mudar a sua identidade. A identidade de filho que você é. A identidade de Cristo que está dentro de você. Amém? Então, Jesus, ele nos ensina isso. Que nada disso que nós passamos não muda a realidade de quem você é. E sabe, irmãos, é a maneira mais real para você ser curado. É continuar compartilhando. Olha, irmão, eu fui ferido, me magoaram, eu fui enganado, mas eu estou aqui, estou servindo ao Senhor e eu fui restaurado. É isso. É isso que Jesus traz. Sabe, não importa o que fizeram com você, e eu não quero desmerecer se você, por um acaso, foi machucado, magoado, não quero desmerecer a sua história. Mas o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Essa é a grande questão. O que você vai fazer com isso? Qual é a sua reação diante disso? Sabe por quê, irmãos? É inevitável o que fizeram com você. É inevitável o que possam fazer com a gente. Né? Nós somos seres humanos, sim ou não? Todos nós temos tendência a falhar. Todos nós, ninguém é perfeito. Então, em algum momento, você pode se magoar com alguém, sim. Mas e aí? Vai ficar magoado o resto da vida? Ou você vai mudar a história de alguém através do teu testemunho? Então, você tem que escolher responder da melhor maneira possível sobre isso que você tem vivido. Então, quer ser curado? Não importa o que fizeram com Jesus, ele tinha tudo para parar. Ele tinha tudo. Todas as desculpas do mundo Jesus tinha, sim ou não? Tinha. Traído pelos amigos próximos, sabe? E como Jesus, ele sabe de tudo, ele sabia que Pedro ia negar ele. Ele sabia de tudo. Mas ele não. Ele pegou tudo que fizeram com ele e transformou em bênção. É aquilo, pega o limão e faz a limonada. É isso. É isso que Jesus quer que você escreva. É essa história que Jesus quer que você faça aqui na terra. É isso. Então, sabe, irmãos, eu não vou parar na ferida que fizeram comigo. Isso não pode me parar. Você não pode parar nesse estado em que você está. Pelo contrário, cura é aquilo que você pode dar para alguém, aquilo que nunca te deram. Por exemplo,
eu não tive um bom pai. Eu vou ser um bom pai. O melhor do mundo vai ser eu. Ah, pastor, eu não tive um bom marido, né? Mas eu vou orar por ele, ele vai ser transformado. Então, se tiver um segundo casamento, eu vou ser a melhor esposa. Ah, pastora, eu não tive um momento assim de provisão. Eu tive uma infância muito pobre, mas quando você crescer, você vai desenvolver, Deus vai te dar provisão financeira e você vai honrar a vida de outras pessoas. Sabe? Ou então, eu não tive um bom amigo, não tive amizades boas. Eu vou ser o melhor amigo que eu puder ser. Sabe, cura é isso. A verdade do evangelho é que você vai dar para alguém o que nunca te deram. Essa é a verdade. E isso, irmãos, é estar na mesa. Isso é partir o pão. Isso é partir o pão. Esse é o verdadeiro poder da mesa. De poder estar sentado e compartilhar e partir o pão uns com os outros. E partir a sua história uns com os outros. O que Jesus fez na sua vida? O que Jesus mudou na sua história? Ah, pastora, mas ainda tem muita coisa para mudar. Mas sim, e o que ele já fez? É isso. E o que ele já fez na sua história? O que ele já fez? Compartilhou com alguém? Já falou com alguém que precisa? Já falou para alguém que Jesus pode e vai mudar a história de quem crer? Amém? Então o convite é esse. É usar a sua vida para partir o pão, para que a sua vida seja útil na obra de Deus. Então nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para isso. Amém? Vamos ficar em pé? O Senhor está nos chamando para isso, amém, irmãos? Feche seus olhos aonde você está. Aleluia. O Senhor quer mudar histórias hoje. O Senhor marcou um encontro com você hoje. Aleluia. Tu estás neste lugar, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade para agir neste lugar.